Começou? Tá gravando? Tá contando o tempo? Beleza. Tá focado aqui? Sim. Tá. Então vamos começar a nossa revisão aqui com os conjuntos numéricos. Como eu disse, não precisa me acompanhar, tá? Só eu me movimento, me locomovo bastante. Então vamos começar com os conjuntos numéricos. Matéria-prima, uma das matérias-primas desse curso, tá? Que são os conjuntos numéricos. E eu começo com o conjunto dos números naturais. Tem um símbolozinho para representar esse conjunto. Qual é? O N, esse Nzinho aqui, né? E o conjunto dos números naturais, ele é definido como o conjunto formado por esses números. Eu preciso trocar. Eu acho que não é esse. Agora, onde está o preto que está carregado? Está aqui. É esse. Dos naturais é o conjunto... O preto que alguém baldeou. Eu emprestei esse negócio nas férias e baldearam os meus pincéis. O preto tá azul, o azul tá preto. Vamos ver se esse preto é preto, né? Esse preto é preto. Conjunto natural, o conjunto começa pelo número 0, 1, 2, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É um conjunto infinito. Tá aqui. Então, para aqui. Quando dá uns 20 minutos aí, tu me avisa que dá uma parada. Tá? É esse conjunto aqui. Tá? Quando eu coloco N asterisco, tá? Isso indica que é o conjunto dos números naturais menos o 0. 1, 2, 3, 4. Agora você já sabe, ou seja, é o conjunto dos números naturais menos o 0. Tá? Agora, primeira coisa a observar é que isso aqui não é o número 1, isso aqui não é o número 2. Isso aqui é só uma representação, usando um símbolo do que é o número 1. O que é o número 1? O que é o número 3? O que é o número 4? O que é o número 5? Os seres humanos, eles não apareceram na face da Terra já com a concepção de número. O conceito de número já bem estabelecido. O que acontece com uma criança? A criança nasce, ela não sabe o que é número, sabe? Não, ela aprende o que é o número, ela aprende a contar, tá? Ela aprende a contar. O que é intrínseco do ser humano, o ser humano já nasce, é com a capacidade de comparar. Tá certo? Eu costumo dizer o seguinte: você pega duas crianças que não sabem contar ainda, estão com 4, 3 anos, tá? Silêncio, por favor, silêncio, por favor. Aí você dá 2 sonhos de valsa, elas não sabem contar, você dá 2 sonhos de valsa para uma, aqueles bombons, silêncio, dá 2 sonhos de valsa para uma e dá 5 sonhos de valsa para outra. Vai ficar tudo em paz? Nenhuma delas sabe o que é 2, nenhuma delas sabe o que é 5, nenhuma delas sabe contar. Mas elas sabem o que? Onde tem mais, quem recebeu mais, elas sabem comparar. E é isso que o ser humano tem consigo, ele já traz, já nasce sabendo, nasce compara. E por causa dessa habilidade de comparar, ele desenvolve uma habilidade que é a habilidade de estabelecer correspondências bionívocas entre coleções de objetos. Que é um exercíciozinho que você faz lá no começo do ensino fundamental. Você tem 2 conjuntos aqui, ó. Digamos, um conjunto formado por essa letra A, B, C e D.
e o conjunto formado por esses símbolos aqui. Vamos ser mais, né, sofisticados, tá? Há uma correspondência bionífica entre esses dois conjuntos? Há, né, aquela correspondência. Ó, você estabelece uma correspondência, tá? Você consegue estabelecer uma correspondência entre esses dois conjuntos, de modos que elementos distintos do primeiro estão associados a elementos distintos do segundo, e cada elemento do segundo está associado a algum elemento do primeiro. Correspondência 1 a 1. Coisa que você não tem aqui, nesses dois conjuntos. Ó. Tá? Vê? E esses dois símbolos. Há uma correspondência bionífica entre esses dois conjuntos. Você consegue associar cada elemento do primeiro de forma que cada elemento do primeiro é um elemento do segundo, de modo que cada elemento do segundo esteja associado a algum elemento do primeiro. Mas você não consegue uma associação da forma que eu falei antes. É uma associação, você não consegue estabelecer uma associação de modo que dois elementos do primeiro sempre estão associados a dois elementos distintos do segundo, e de modo que não sobra elemento do segundo. Pois é, a primeira lei, a segunda lei você consegue, né? Você consegue, ó. Esse é esse, esse é esse, esse é esse, não tem jeito, para associar eu tenho que repetir. Então, aqui não é uma correspondência bionífica, você não consegue estabelecer uma correspondência bionífica, mas uma correspondência bionífica aqui é possível, tá? Então tem esse exercíciozinho, alguém lembra? Faça o exercício de lembrar desse exercício que você fazia lá no ensino fundamental, no início, para construir o conceito de número, esse é o objetivo, tá? Como eu disse, assim como uma criança não nasce com o conceito, com a formulação de número, os seres humanos não apareceram na Terra com a formulação de números. É isso de representar número por um símbolo, isso veio muito depois, isso já é uma coisa extremamente sofisticada para o ser humano. A primeira representação de número que o ser humano criou, vamos dizer assim, basicamente, é o saco com pedras. O Zezinho, lá nos primórdios da humanidade, ele tinha um cercadinho, tá? Tá aqui o cercadinho. Criava, né? Agricultura, né? Pecuária. Ele começou, ele tinha necessidade de controlar as coisas que ele tinha. Como é que você controla? Contando. Mas como é que ele contava? Como é que, por exemplo, ele tinha aqui uns animaizinhos aqui, tá? O pi com a cabecinha, né? Tinha que ser, né? Ele tinha esses animais aqui, e ele ia na cidade não, no outro local, vamos dizer assim, e alguém perguntava, formulava com o que era possível na época a seguinte pergunta: por exemplo, quantos carneiros você tem lá no seu cercado? Não existia isso. O que existia antes era o saco com pedras. Como é que ele controlava isso? Ele criava um saco, de modo que a cada animalzinho desse aqui, ele fazia o quê? Colocava uma pedrinha no saco. Então, no início, quando alguém perguntava quantos animais você tem lá na sua propriedade, no seu cercado, como é que ele respondia? Ele abria o saco. E a pessoa que fazia a pergunta tinha a resposta como? Né? Estabelecendo uma correspondência bionívoca. Quer dizer, cada pedrinha dessa corresponde a um único carneiro. E cada carneiro corresponde a uma única pedrinha dessa. Daí que vem a palavra, a expressão, porque aí, se você tem número, você tem as operações.
As operações de adição, subtração, divisão, multiplicação. Hoje você faz usando esse conjunto de símbolos. No início, não. No início, você fazia com o que você tinha como número. Porque, assim como o número é um conceito abstrato, isso aqui é só uma representação do número, as operações também são abstratas. Então, as operações elas existem independente do sistema de numeração que você tem para representar esses números. Tá? Então, hoje o que você responde como número 5, o cara lá no início, ele representava com um saco de pedras. Afinal de contas, calcular significa fazer conta com pedras. Isso é o significado original da palavra. Calcular, fazer conta com pedras. Quem tem pedra nos rins, você diz o quê? Que tem? Cálculo renal, cálculo é pedra. Calcular, fazer conta com pedras. Então, o 5, tá? O número 5 é uma propriedade comum a todos os conjuntos a todos os conjuntos que podem estar em correspondência bionívoca com esse conjunto. Precisamente em matemática, vocês não sabem o que é isso, alguém já ouviu falar? É uma relação de equivalência no conjunto dos conjuntos finitos. O número 5 é isso. É uma propriedade comum a todos os conjuntos que podem ser colocados em correspondência bionívoca com esse conjunto aqui. Isso é o número 5. Tá? É um conceito abstrato. Bem, mas é um conceito abstrato, no entanto, a gente começa a confundir número com a sua representação. Mas o número é uma coisa, a representação é outra. Tanto é que essa não é a única representação. Do saco de pedras, houve uma evolução para palavras e símbolos para representar os números. Tanto é que antes de chegar aqui, você tinha outros sistemas, tinha o sistema babilônico. Tem outro sistema que se usava, que se usava na Europa, até a Idade Média, que era o sistema o quê? Romano. Sistema romano, como é que era representado o 1? O 2, o 3, o 4, princípio subtrativo, o 5, o 6, princípio aditivo, e assim por diante. Só que era um sistema, dá para fazer conta, Só que apareceu um outro sistema muito melhor, muito mais sofisticado, tá? Que resolvia um problema que esse sistema não conseguia resolver. É que aqui no sistema romano, quem o utilizava, a sociedade que utilizava, precisava criar símbolos por demanda. Ou seja, se as quantidades aumentavam, eu precisava ficar criando um símbolo. E tem um sistema desenvolvido pelos hindus, o povo vivia na Índia, tá? Vive na Índia, né? Os hindus, e descoberto pelos árabes e introduzido na Europa pelos árabes, por isso é que se chama sistema hindu-arábico, que se baseava no seguinte: bem, eu não preciso ficar criando símbolo, hoje nós usamos esses símbolos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu represento as quantidades de 1 a 9, inclusive com o 0 é um advento que veio depois, é uma coisa bem sofisticada, tá? E eu, por um método de posição, um mecanismo de posição, eu represento todas as quantidades. Porque eu pego uma quantidade, eu separo em grupos de 10 ou em grupos de 100, e eu conto com esses números as unidades, os grupos de 10, os grupos de 100, os grupos de 1000, tá? E aí eu consigo representar, pode sim. Eu posso, e se não tiver cadeira, você tem que ir buscar uma. Você consegue representar todos os números. Como esse número aqui, né? Isso aqui, ó, é a representação da quantidade que consiste em quê? Em 9 unidades
2 grupos de 10, 2 dezenas e 7 centenas. São 7 grupos de 100. Agrupamentos de 10, de potências de 10. 1, que é 10 elevado a 0, né, as unidades. Dezena, que é 10. Centena, que é 10 ao quadrado. Milhar, que é 10 à terceira, e assim por diante. O 0 aparece para resolver um probleminha simples aqui. Por exemplo, ó, esse número aqui. Tá? Porque quando eu fazia uma contagem aqui são 7 grupos, 7 unidades, nenhum grupo de 10, 2 centenas e 1 unidade. Tá bom? Então, isso aí já é uma coisa extremamente sofisticada, que é o que nós usamos, tão sofisticado que é o que nós usamos até hoje. Não apareceu coisa melhor para representar número. Mas isso aqui é só representação, é um sistema de representação, tá bom? Então você tem um conjunto dos números naturais, hoje nós usamos esses símbolos, e aí você tem as operações, tá? Que independem do sistema de numeração, porque adição consiste em quê? Em juntar. Subtração, subtrair consiste em retirar. É uma coisa que você faz com um saco de pedras. A outra operação, multiplicar, juntar partes iguais. É uma adição especial. Divisão, separar em partes iguais. Tudo isso você faz com saco com pedras. Mas hoje a gente não faz isso com saco com pedras, a gente faz isso com o quê? Com os números, com esse sistema indo-arábico. Tá? Tá bom? E as operações, você tem, olha aqui, você tem as operações, quais são as operações? Quais são? Adição, né? Tá certo? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Basicamente só existe uma, é a adição. As outras todas são consequências da adição. A subtração, né, pode ser vista como operação inversa. A multiplicação é uma adição especial e a divisão pode ser a inversa da multiplicação. Então você tem, basicamente, podemos nos concentrar em duas. A adição nos naturais, você tem o quê? A adição, e nos naturais você tem o quê? O produto. Tá? E essas operações, elas satisfazem as propriedades. Propriedades, quais são? Se A e B são números naturais, então, primeira propriedade, A mais B é igual a quê? AB mais A. Tá? Antes disso, tem uma bestinha, né? Essa não, essa é minha. Se você quiser pegar uma lá atrás. Tá? Você tem, se A mais B pertence aos naturais, a soma é um número natural. Essa é a chamada propriedade do... Que propriedade é essa? A soma dos números naturais ainda é um número natural. Fechamento. Tá? E A mais B é igual a quê? B mais A. Que propriedade é essa? Comutatividade. Tá certo? Tá certo? Não só isso. A mais B pertence aos naturais, vírgula. A vezes B também pertence aos naturais. E A vezes B é igual a quê? A B vezes A. Isso é a comutatividade da adição, isso é a comutatividade da multiplicação, do produto, tá? Outra propriedade é o seguinte, se A, B e C, tá certo? Pertencem aos naturais, então você tem o seguinte, A vezes B, A mais B mais C é igual a quê? A mais B mais C.
seja, se você pega uma soma envolvendo 3 números, não importa por onde você começa, o resultado vai dar o mesmo. A soma de A em B somada com C é a mesma coisa de você somar A com a soma de B com C. A soma de B com C. Porque quando eu digo a soma de B com C, eu não preciso dizer mais não, tá? Porque a soma já está... E a mesma coisa vale para o quê? Para o produto. Isso aqui é o quê? Sujando as mãos. Isso aqui é A vezes o quê? B vezes C. Quanto tempo aí de gravação? 20? Pronto, encerra, começa a outra, por favor.